E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês, galera? Tudo jóia? Ô galera, hoje, agora são 8 e pouco, vou começar a trabalhar hoje, a partir de hoje, de novo, na mesma fábrica que eu trabalhava antes. Comecei hoje, né? E vamos ver o que vai dar aí durante esse tempo aí, até a outra empresa chamar, né? Eu conversei com o chefe lá, eles aceitaram isso. Então, gente, vamos lá então. Gente, hoje eu fiquei sem dormir a noite toda, pensando nas coisas do Brasil, né? Como o Brasil podia melhorar aí. E como o Brasil tá perigoso em muitos aspectos, né? Primeiramente começa lá na educação, né, gente? Tanto de casa como escolar. Mas principalmente não é escolar, é de casa, tá ligado? Muitas vezes é de casa, educação em casa que faz diferença, né? Então vamos lá. Gente, no Brasil as pessoas estudam muitas matérias, né? Porém, é num determinado tempo, por exemplo, 7 da manhã às 11h30 da manhã. Depois meio-dia, por aí, meio-dia, ou 2 horas, 1 hora, até as 5 da tarde. Geralmente são só esses dois turnos aí no ensino fundamental. E tem no ensino médio que são 3 horários, da manhã, tarde e noite, e geralmente são 5 horas cada um. E entre esses intervalos desses horários tem 1 hora aí, 1 hora, 2 horas aí pra pessoa chegar na escola, né? Eu tava pensando como o Brasil, essas coisas são difíceis de acreditar. Por exemplo, o ensino fundamental poderia ser muito mais horas, né? Podia ser pelo menos umas 8 horas, igual em Portugal. E deve ser que a maioria das escolas são 8 horas, 7 horas. Mesmo tendo mais intervalos, ou tempo de descanso, intervalos, ou tempo de almoço, teria que ser mais horas. No Brasil é muitas poucas horas e nem todo mundo gosta de estudar, né? Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando, porque o Brasil pode melhorar nisso aí, né? Educação e aumentar as horas, né? Eliminar algumas matérias e colocar outras que são mais necessárias. Tem umas matérias lá que eu nunca usei na minha vida. Algumas pessoas vão usar, é claro. Eu acho que teria que ser nível de faculdade ou nível aí de curso, né? Técnico, alguma coisa, ter essas matérias. E alguns de curso tinha que ter lá na escola fundamental. Vou dar um exemplo aqui. Tem umas matérias que não são muito utilizadas no dia a dia, nem a pau. Física. ah, a física, você não usa física. É uma matéria que você não usa a sua vida toda, você não usa muito limitado, poucas pessoas vão usar isso aí. Física, né? Bem poucas pessoas. É para ser nível de faculdade, não ensino fundamental, nem ensino médio. Artes, desenho, né? Essas coisas, eu acho que não teria que ter essa disciplina. Também estudos sociais. Estudos sociais também é uma matéria que não deveria ter também. E também história. Também eu acho que não necessitaria de história hoje em dia. Antigamente precisaria, mas história pelo menos não precisa de hoje. Porque hoje tem a tecnologia, a internet, que todo mundo utiliza todo dia. E elas aprendem essas coisas muito mais na internet que na escola. Essas matérias, tá ligado? E não lembro outra matéria que também podia ser isso aí, podia ser eliminada. São muitas matérias, tem muito tempo que eu formei. Mas essas matérias são as principais que não deveriam ter nas escolas, pelo menos fundamentais e ensino médio. Teria que ter um curso técnico ou uma aula extra para essas matérias, dia de sábado, que lá não estuda sábado nem domingo no Brasil. Teria que ser uma aula extra aí no sábado com essas matérias. Ou não ter. Vamos lá. Que eu parei para pensar o seguinte: por que eles não colocam mais dois idiomas para nós aprender em vez dessas aulas? Por exemplo, o de dos surdos, né, que é mímica, né, que é mímica, que eu esqueci o nome agora. É, que na verdade é o Libras, né? Eu lembrei aqui, é Libras. Então, teria que ter, eu acho que teria que ter nas escolas ensino fundamental Libras, inglês, português, e tinha que ter mais uma matéria que chama o Tupi-Guarani, que é um idioma muito, muito bonito. É do Brasil também esse idioma, Tupi-Guarani, que os índios usam muito esse idioma. E se nós falássemos no lugar de português o Tupi-Guarani, acho que ninguém entenderia nós. Ninguém, nenhum país do mundo entenderia nós assim como nós entenderíamos nós mesmos. Pode ver que não tem nos ensinos, não tem nada no aplicativo, não tem esse idioma. Não tem lugar nenhum, quase lugar nenhum ensina. Então é um idioma que futuramente pode sumir, né?
pode sumir aí, pode sumir, não existir mais, né? Daqui uns anos, né? Daqui uns, sei lá, 100 anos, mais ou menos, dependendo da tecnologia, como vai estar o país, né? Pode sumir esse idioma, ele virar raridade. Então, eu acho que tinha que ter essa aula de Tupi-Guarani, né? Aí nós eu poderia escolher qual dos idiomas eu queria aprender, se é o inglês, se é o Tupi-Guarani, se é Libras, né? Igual em Portugal, você pode escolher, você tem 3 idiomas, você pode escolher qual deles você quer estudar, 2 deles. Ou um, né? Então seria ideal ter essa aí. Também seria ideal a pessoa ter uma aula só para administração ou finanças, né? Que os dois é a mesma coisa, muda pouca coisa, mas podia ter uma aula sobre isso, porque o Brasil as pessoas não sabem gastar dinheiro, não sabem utilizar o dinheiro, não sabem fazer economia, nada disso. Por isso que o Brasil, os grandes administradores do Brasil são o governo, por isso que eles não sabem administrar o dinheiro do país e se utiliza deles, mas não utiliza para o bem dos outros. Então teria que ter uma faculdade ou uma aula para isso. Eu acho muito interessante se tivesse uma aula sobre administração ou isso, e também uma aula que seria essencial, muito essencial no Brasil, que não tem aula nenhuma, é primeiros socorros, né? Podia ter primeiros socorros, seria muito bom. Agora, ciência, você quase não faz ciências nenhuma. História, ah, física. Mano, fala uma pessoa que faz o dia a dia sobre essas coisas. Mano, não faz, gente, não faz. Então, o primeiro socorro seria bom ter, porque geralmente vai rolar um pouco de física, um pouco de química ali. Vai ser legal, química também. Então, essas aulas não é tão essenciais assim. Eu acho que não é utilizado no dia a dia hoje, mas é bom ter conhecimento. Mas hoje a internet está aí, hoje tem tudo aí. Às vezes a gente aprende muito mais o idioma pela internet, muito mais sobre a história do Brasil olhando pela internet. E aprendemos essas coisas mais olhando no YouTube, essas coisas. E nas aulas a gente não aprende nada. Passa 1, 2, 3, 8 anos e não aprende nada. Então, é o meu ponto de vista. É por isso que os brasileiros, a maioria não tem educação, né, mano? É muito poucas horas. Eu acho que são 7 da manhã às 11 horas, seria 11h30, seria 4 horas de aula para ensino fundamental. E eu acho que para ensino médio também é isso. Então, eu acho que teria que ser, pelo menos ensino fundamental, teria que ser mais horas. Eu acho que teria que ser pelo menos umas 8 horas aí, para acrescentar essas matérias aí. Eu creio que teria que ser umas 8 horas, daria muito bem, porque aqui em Portugal geralmente é 8 horas de estudo, né? E ainda uso o sábado ainda, porque muitos dos pessoas daqui falam outros idiomas, sabem muitas coisas, mas eles são fracos demais em geografia, né? Que é uma matéria muito boa, e é bom você reconhecer sua geografia do seu país ou dos outros países, né? Então, beleza. Começamos por aí, né? Porque o Brasil tá desse jeito aí, né? É falta de estudo. Nós falamos informalmente, eu falo informal, repito muitas letras, falo muitas gírias, corto palavras, falamos informalmente. Muita gente fala informalmente. Pessoas que falam formalmente, o português bem falado, são pessoas formadas e trabalham nessa área, que tem que falar desse jeito, como juiz, advogados, policiais, delegados e entre outros, esses cargos assim, né? Mas voltar pro povo. Mas nós entendemos bastante o que é ruim. E eu acho que, do meu ponto de vista, de começar a ir para ter um Brasil melhor, né? Pode demorar 10, 20, 30 anos, mas acho que começar a ir assim, aumentando a carga horária, aumentaria o salário dos professores, daria mais emprego para mais áreas, mais professor poderia ter mais áreas para trabalhar, e geraria mais um custo, né, para o governo, um custo a mais, mas teria retorno futuramente, né? E isso aí limitaria as crianças ficarem mais tempo na internet, limitaria elas aí a não ficar aí gastando todo o tempo livre na rua ou brincando uma coisa sem aprender nada, que não vai aprender nada de bom. Então, se ela ficasse mais tempo na escola, com certeza ela teria mais conhecimento, aprenderia mais. Isso é o meu ponto de vista, né, gente? Se você parar para pensar, Brasil, para tudo você tem que estudar, né? Você vai tirar uma carta de condução, você tem que estudar para aquilo. Se eu vou fazer um concurso público, você tem que estudar para aquilo. Fazer polícia, qualquer outro tipo de concurso, tem que estudar para aquilo e passar.
For para trabalhar na área da saúde, tem que estudar, fazer curso e tudo e fazer. Técnico de segurança do trabalho, empilhador, área de transporte, tem que estudar e fazer aquilo, para fazer aquela área. E por que os políticos, o político não precisa disso? Aí já tá o grande erro, tá ligado? Aonde que tinha que ter uma faculdade, no Brasil tinha que ter uma faculdade de administração, desenvolvimento, geografia, entre outras coisas sobre política, envolvendo só sobre política, para o cara virar um prefeito, um deputado, virar um governador, ou virar aí um, sei lá, qualquer área da política, um presidente, uma coisa. Os caras tinham que ter formado faculdade, mano. Por que os caras não têm faculdade dessas coisas? É porque disso, eles tinham que ter uma faculdade, um ensino, alguma coisa, um período de 10 anos, 5 anos, para eles pegar esses cargos que é o cargo mais desejado por muitos, que ganham muito dinheiro, mas não tem retorno. Tem retorno no país. Eles tinham que ter essa parte. Por isso que o Brasil é tão burro e eles aceitam isso e não mexem. Porque quanto mais o povo for burro, o povo for sem educação ou com educação mínima, sem escolaridade, sem nada, mais o governo que vai estar lá vai estar também desse jeito. E o Brasil fica desse jeito. E as pessoas vão votar nas pessoas que também não tem estudo. Eu acho que tinha que ter assim. Pra ser um jogador de futebol, o cara tem que ter estudo, faculdade de futebol, sei lá o que, tudo, 3 anos. Tem as matérias dele, 3 anos. Ou 5 anos para ser um jogador de futebol. O cara estuda e também trabalha. Política também, tinha que ter faculdade de 5 anos ou 10 anos para poder exercer aquele cargo onde o cara mexe com dinheiro, finanças, administração e essas coisas. O porquê? Porque para você ser médico, você estuda 10 anos, mano. Pra você ser advogado, estuda 6 anos, 5 anos. Pra você ser enfermeiro, você estuda 3 anos. E você tem uma responsabilidade grande demais envolvendo vidas, sabe? Político também tem um poder muito grande para envolver com vidas. Então seria ideal ter uma lei que faz assim, ó, a partir de hoje, cada cargo vai ter que ter uma faculdade. Por exemplo, para ser prefeito, o cara tem que fazer faculdade de sei lá o que para prefeito. O cara ser deputado tem que fazer faculdade e tal, deputado. O cara fazer vereador tem que ter faculdade de 1 ano, sei lá de que, de administração, sei lá o que. E assim vai gerar mais emprego, gerar mais gasto, é claro, mais emprego, mas os frutos vão ser colhidos lá na frente, para os netos, bisnetos e por aí vai das pessoas. Porque seria ideal a pessoa ter um conhecimento de administração, desenvolvimento econômico, isso tudo, para que o Brasil chegue no patamar igual à Europa. A maioria das pessoas que já tem estudo, já é de excelência já. Então no Brasil não, tudo precisa de estudo, menos na política aqui não. Então tem algo que tá errado aí. Um cargo ou outro, alguma pessoa vai ter aí política, mas na política é tudo indicação, gente. É uma máfia, tá ligado? Então, para o Brasil melhorar, tem que começar por aí. Pela educação, por mais ensinos. E esses políticos, a partir de tal dia vai começar. Vai ter que ter faculdade para isso. Tem faculdade para tudo, mano. Não vai ter para político. É que tá. Eles falam que tem, né? Eu não lembro o nome. Epologia, eu não lembro o nome. Mas eu fiquei sabendo que tem. Até para você ser pastor na igreja, você tem que fazer teologia para ser pastor de igreja, que mexe com pessoas, tá ligado? E finanças, essas coisas. E as pessoas não tem, mano. Então, é muito esquisito. Eu acho que tinha que começar por aí o Brasil. Porque muita gente fica mais tempo na rua do que na escola. Não tem aquele gosto de estudar mais, igual antigamente. Antigamente, quando eu chegava na escola, a primeira coisa que nós fazia, acho que era 3 dias na semana, era 2. A primeira coisa que nós fazia era reunir todo mundo lá na quadra, bater continência e cantar o hino do Brasil, em adoração ao Brasil. Hoje não, hoje é só essa escola Tiradentes, feita por militares, que faz isso. Olha lá, se faz ainda, né? Porque hoje ninguém tem orgulho, quase ninguém tem muito orgulho do que o Brasil é hoje, mas tem orgulho de ser brasileiro. Então é muito complicado. Antigamente tinha isso, mano. Hoje não tem mais. Então será que é a educação que é ruim? Ou será que as pessoas que são boas demais? Eu não sei, mano, mas aquele que quer mudar, quer fazer diferença, começa ali. Começa nos estudos. Às vezes os alunos não querem estudar, mano. A escola é boa pra caramba, mas não quer estudar. No futuro o cara tá onde? Trabalhando
construção civil, essas coisas, trabalham para os outros, sendo que poder ter uma vida melhor. As pessoas atualmente não estão pensando em estudar, estão pensando em ganhar dinheiro de outra forma, no crime, na internet, exibindo o corpo, que é mais fácil, menos cansativo, menos doído, ela não gasta para ganhar dinheiro. Entendeu? É um risco de vida? É, mas as pessoas sempre procuram o lado mais fácil. Por isso que muitas vezes elas morrem cedo e não vivem muito. E as pessoas que correm atrás, estudam, sofrem, faz tudo, elas têm muito mais sucesso e uma vida melhor sem se preocupar em morrer e tal, mais que as outras pessoas que procuram a vida mais fácil. Então o Brasil tá indo para esse lado errado, para ver que as músicas aí estão, depois que surgiu o funk aí, mano, começou a bater forte o funk aí, depois começou o bonde do Tigrão pra frente, a música começou a ficar só pesada e o Brasil, que era bom, começou só a piorar dali em diante, né? E hoje o Brasil tá desse jeito, só orgia. Então, começamos por aí, educação, né? Então, falta muita coisa para nós aprender. Eu acho que o Brasil tem que aprender muito com os países de fora, da Europa, né? Principalmente. Tá tendo uma guerra política danada, uma briga de criança pra lá e pra cá, sendo que podia ser diferente, né? Todo mundo trabalhar por um bem maior por isso, mas tá tendo mais briga. Eu não tô vendo o presidente fazer nada. Me desculpa, gente. Até agora não vi fazer nada de bom assim. Justificou uma coisa aqui, uma ali, mas não fez nada de bom. Muitas obras paradas, muita gente perdendo serviço, muitas empresas indo embora, muita gente ficando desempregada, a violência está aumentando, a mendigagem, os mendigos estão aumentando. Então os pobres ficam mais pobres ainda e os ricos estão ficando mais ricos, né? Então tem que começar por aí, né? Mudar algumas disciplinas das escolas, por mais tempos de horas, abrir mais vaga de emprego para professores, ter mais vaga de emprego, né? Trabalhar mais, porque geralmente tem professor para ganhar um dinheiro bom, aí tem que trabalhar em 2, 3 escolas. Então, se aumentar a carga horária e aumentar o salário do professor, ele vai ter só um trabalho e vai abrir vagas para outros entrarem na área, né? E eu acho que essas áreas de 2 idiomas, por exemplo, Libras e Tupi-Guarani, que é um idioma top, e primeiro socorro e administração ou finanças, seria muito bom ter no ensino fundamental ou no ensino médio. Seria de grande ajuda aí, para um Brasil melhor. Esse idioma nem quase não usa. Tal, nós não usa, não fala, porque é preguiçoso. A gente só dá valor aquilo quando a gente precisa, tá ligado? Por exemplo, ninguém dá valor em inglês durante 8 anos aí de escola. Quando chega, viajou pra Europa, tá morando igual eu em Portugal, apesar do inglês, não sabe nada. Porque ela não deu valor aos estudos. Se ela tivesse dado valor aos estudos lá atrás, hoje ela estaria suave, vivendo nas nuvens, sabendo tudo. Hoje eu aprendi inglês, conversando com os colegas meus, eu aprendi inglês com a internet, porque eu dei mais valor aos estudos bem depois, né? Antigamente eu estudava muito, hoje é pouca gente que vai na biblioteca. Antigamente nós éramos obrigados a ir na biblioteca, hoje não, está tudo na internet, quase ninguém vai na biblioteca. Só vai na escola, biblioteca, quando é no horário da escola. Você está estudando, você tem que ir lá e fazer alguma coisa, mas antigamente você podia ir fora do horário da escola, hoje não. Só no horário da escola. Se você quiser outra coisa, internet. E o YouTube tem tudo aí, né, velho? Tem todas as aulas, matemática, física, administração, finanças, tem tudo no YouTube. Mas, pra valer a pena no Brasil, os pessoal tem preguiça, lógico, vai precisar só coisa ruim na internet, não vai precisar nada pro conhecimento dela e nem para crescer. Elas não vão pesquisar isso na internet. Tem tudo lá, mas não vão pesquisar isso. Por exemplo, eu esses dias fiquei uma semana pesquisando só sobre. Eu fiquei muito querendo ouvir de novo, aprender de novo sobre a história de Lampião, tá ligado? Lá do Nordeste. O Lampião, Maria Bonita, Carrasco, entre outros. E pesquisei e gostei da história pra caralho. Porque lá no Brasil, quando eu tava estudando, eu aprendi bastante sobre isso. Eu ouvi falar isso, sobre Guerra dos Canudos, Guerra Fria. Não entendi merda nenhuma. Porque história, pra mim história é uma matéria que não deveria ter na escola. Poderia ser uma matéria extra, poderia. Uma matéria de final de semana, se aumentasse um sábado, poderia. Então ajudaria bastante. Então, eu acho que as matérias mais que tem mesmo lá era finanças ou administração, que os dois fazem com a mesma parte. E ter a principal, e primeiro socorros, mano. Primeiro socorros. Essas duas itens é fundamental, não tem. Só quando vai fazer algum curso, alguma coisa, você vai lá aprender sobre isso.
Mas é só isso, gente. O Brasil tá falta muita coisa para melhorar, falta demais em muitas coisas. Lá que o Brasil tem mais, parece que tem mais, meu pensar, tem mais bandido que qualquer lugar que você vai tem bandido, tem ladrão no Brasil. É muito difícil achar um lugar que é raro não ter um assalto, não ter, é difícil, é muito raro você achar um lugar que não tem assalto, que não tem ladruagem, que não tem gente matando. É muito raro. São cidades bem pequenas, com pouca população, você vai achar lugar assim. Mas onde tem aglomerado de gente, não tem jeito, qualquer lugar, velho. Então, o país é maravilhoso, é bom, top demais. Tem tudo para ser o melhor país do mundo. É do tamanho da Europa, país gigantesco, sendo que falta muita coisa para ser melhorado. Eu creio que passando 100, 200 anos, aqui no Brasil não melhora se não começar por agora. Com essas coisas que eu falei, com outras coisas que podem melhorar e de acordo com o melhoramento das cabeças das pessoas, vê isso, porque as pessoas parecem que só pensam em roubar, dar o tomé nos outros, fazer uma pessoa de bobo e roubar dela, aproveitar dos menos fracos, dos inocentes. Parece que o Brasil tá desse jeito, mano. Vê que é o mais inteligente e rouba sem a pessoa perceber. Então é isso, são poucas pessoas, assim. Da população do Brasil, metade é boa, metade é ruim, pode ser, ou pode ser mais que a metade é boa, mais que a metade que é ruim. Uma coisa assim. Vocês estão no limite aí. É, sempre vai ter alguém querendo aproveitar do outro, se dá bobeira, vai sempre aproveitar do outro, sem pensar na consequência. Então eu acho que tem muito aqui para melhorar. Uma coisa no Brasil, se tivesse, não teria tanta roubalheira, não teria tanto isso, se tivesse, por exemplo, simples, mano, simples, poder de compra. Se o Brasil tivesse poder de compra, mano, seria ótimo. Vou te dar um exemplo. Portugal, poder de compra é ótimo. Todo mundo pode ter tudo. Se o cara te roubar, você fala, pode levar. Eu vou lá dar abaixo, não paga mais, compra outro. Entendeu? Então, o poder de compra. Celular aqui é fácil demais de comprar, mano. Barato e fácil. Em Portugal. No Brasil é difícil. Por isso que as pessoas roubam e vendem fácil. Porque os melhores celulares são os mais desejados, mais rouba, né? Mais caro. Então, se o Brasil tivesse um poder de compra, todo mundo teria. E as pessoas precisam roubar das outras para ter aquilo que as pessoas compraram com dificuldade, agora podem ter também com facilidade. Então eu acho que melhorarei bastante em termos de poder de compra de veículos, de casa, de celulares, principalmente celular. Aqui tinha que aumentar o poder de compra do Brasil, né? E infelizmente não tá só ficando caro pra caralho. E por isso poucos vão ter essas coisas e muitos vão desejar aquilo que não pode ter, não consegue. E aí por isso tem esse tal de roubalheira aí, esses ladrões roubando, tá ligado? Talvez que também vai direto no celular. No celular. Coisa que em Portugal eu nunca vi roubando celular. Nunca vi. Até hoje, né? Mas rouba. Mas é mínimo. Tipo, de 100%, 10% rouba. Tipo isso. Não, de 100%, 5% rouba um celular aqui, um ali. É raro você ver um celular roubado. Agora, se você perder, o cara pegar outra coisa, mas roubar, você, vou roubar seu celular e tal. É muito difícil aqui em Portugal. Então, é uma diferença muito bizarra. O país é bom, tudo tem seus defeitos, mas o Brasil é bom, ótimo, também tem seus defeitos, mas o Brasil tem mais defeitos que tudo, né? Mas dá pra melhorar. Isso depende de todo mundo, depende de quem manda lá em cima, depende dos prefeitos, depende dos caras que administram aquele local, tá ligado? Por isso que eu falo, administração. Tem que ter essa aula para as pessoas saberem o que elas fazem. Quanto gasta, quanto recebe, quanto tem de imposto, quanto que ela ganha, essas coisas, tá ligado? Para ela saber como administrar seu dinheiro, tanto como pessoas de alto escalão, quanto as pessoas trabalhadoras, né? Não sabe também gastar. Se o brasileiro é pobre, você dá R$ 2.000 de salário para ele, amanhã tá devendo 4.000. Aí deu os dois, vai faltar dois que vai ficar devendo. Então o brasileiro é assim. Você entra na dívida. Porque tem que ter poder de compra. É isso. As pessoas vão ficar sempre endividadas, mas primeiro vai ter tudo. Entendeu? Vai ralar pra ter tudo. Então, se hoje um brasileiro você dá 5.000 ele assim, ó. Amanhã faz uma conta de 10.000. É desse jeito brasileiro. Por quê? Não tem administração no seu dinheiro. Não sabe como gastar. Por isso é bom ter essas aulas. Entendeu? Pra saber o que pode gastar, o que não pode. O que vai ter pra amanhã. Pra semana que vem, se vai ter esse dia, vai precisar desse dinheiro e não. Entendeu? Então é isso, gente. É meu ponto de vista, né? Eu vou ir trabalhar ali. Esse é o meu ponto de vista. Tem que melhorar muito no Brasil, né? E o Brasil é um país, igual eu falei, o Brasil é um país maravilhoso. E
Eu não sei se as pessoas são burras mesmo, ou se o governo não quer investir, mas eu acho que o começo é aí, o início é aí, né? Os prefeitos, esses caras que estão na política, no meu ponto de vista, eles tinham que ter faculdade, tinha que ter um curso. Formou, eu quero ser político. Mano, estudar, vai estudar. Prefeito, 2 anos. Todos da cargo estadual, 2 anos. Cargos municipais, 1 ano e meio, 2 anos também. Cargo estadual, 3 a 4 anos de curso. Presidente, 10 anos ou 7 anos para ser presidente, estudando. Metendo eles nos estudos. Ver se. Aí vamos ver se qualquer um vai querer ser presidente. Vamos ver se qualquer um vai querer ser político. Vamos ver. E vai ainda olhar se os documentos é falso, tá ligado? Tem que olhar se o documento é falso, ver tudo. A polícia vai lá e investigar se é falso, se a nossa pessoa estudou ou não, ir na escola, fazer isso tudo aí, verificar mesmo. Porque ainda tem um tal de documento falso, né? Então teria que ser, para ser uma coisa bem bolada, tem que ser assim, tem que verificar tudo. Entendeu? Para não ter erro. Então, se essas pessoas tivessem que estudar, então com certeza seria menos pessoas no cargos públicos, né? Ninguém quer estudar, ninguém gosta de estudar. Então seria menos pessoas. E as pessoas que fossem dessa carga por serem pessoas que é inteligente, vai estudar e vai correr atrás para conseguir chegar ali, né? Entendeu? E poderia ser um concurso público, poderia, mas não rola concurso público para essas coisas. Teria que ser pessoa estudou, formou, tem uma prova lá. Não ser concurso público, tem uma prova lá, surgiu uma vaga de prefeito, vão ter uma prova, então vamos fazer a prova. Quem tirar nota X na prova vai ser o prefeito daquela cidade. Nada de indicação, nada de carta branca, nada disso. Aí o Brasil melhora, mano. Aí o Brasil, ó, top, porque tudo que você faz aqui no Brasil, que você quer salário aí, CLT, você tem que fazer isso aí, prova, tem que passar, tem que ser melhor que os outros, estudar, porque eles não. Então, surgiu uma vaga, vai ser prefeito. Tem 4 vereadores, ninguém vai votar. Vou fazer a prova, os 3 primeiros que passar, os 3 que vão ser votados. Pronto, o resto sai fora. Tinha que ser assim. Agora não, entra qualquer palhaço ou entra na política, qualquer um, sem estudo, com estudo, faz palhaçada na televisão e entra lá um palhaço. Até o Tiririca, mano, não tinha estudo, não tinha formação, não tinha nada. Era humorista, virou lá que deputado, sei lá. Virou, ganhou dinheiro pra caralho. O Romário, jogador de futebol, ganhou dinheiro e tal. Os caras que não tem estudo, informação, tá ganhando dinheiro do povo sem fazer nada. Então, não dá pra entender, mano. No Brasil não dá pra entender essa parte. Então é isso aí, galera. Eu espero você parar pra pensar. Para pra pensar, você que tem cabeça. Para pra pensar. Os burros não. Os da esquerda é burro. Pessoa que não quer estudar, não quer aprender nada. Então, esquece. Mas os da direita, os caras são inteligentes, da esquerda também, as pessoas são inteligentes. Para pensar se o Brasil não melhoraria se tivesse aí faculdade para ser essas áreas aí que são bastante importantes no Brasil, tivesse faculdade, se teria esse tanto de gente concorrendo. Eu queria saber se tem um tanto de gente concorrendo nessas áreas.